Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa que estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho, muita gente aí de ressaca após Dia dos Namorados, então bora acordar e ficar muito bem informado. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo com uma informação que acaba de chegar. A polícia prendeu um homem com drogas embaladas em verde e amarelo. Em depoimento, o traficante disse que as cores são uma homenagem à Copa do Mundo. Vê se pode. A polícia... E 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido pelo assassinato de um idoso na zona leste de São Paulo. Entre os acusados está a namorada da vítima que confessou participação no crime. Agora preste atenção nesse caso, olha só que absurdo. Um professor foi preso acusado de abusar sexualmente dos próprios filhos na região metropolitana do Rio. Agora ele vai cumprir pena de 14 anos de prisão. A polícia procura pelo homem que matou a namorada e as 2 filhas dela no litoral paulista. Olha só o que ele fez. Para não chamar a atenção da vizinhança, o criminoso manteve a rotina e continuou frequentando a casa das vítimas por mais 4 dias. No interior pernambucano, outra tragédia familiar. A polícia prendeu um homem que confessou ter matado o próprio irmão com golpes de foice. 5h07, agora vamos a outras notícias aqui pelo Brasil. Uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro resultou na morte do chefe de investigação da Delegacia de Combate às Drogas. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça em uma comunidade da Zona Norte. 5h10, horário de Brasília, e nós vamos ao vivo, direto para a Rússia, conversar com meu parceiro Bruno Vicari, que acompanha de pertinho a seleção brasileira na Copa do Mundo. Bom dia, Bruno. Como está sendo mais esse dia de preparação do Brasil aí em Sochi? Já teve treino hoje aí mais cedo? Tudo bem, Cássio? Bom dia para você. Diferentemente de 2014, quando teve todo aquele clima de oba-oba na preparação para a Copa do Mundo, está sentindo aí na Rússia um clima já diferente, de foco total para esse Mundial? Existe sim uma diferença. Que climão aí que aconteceu, mas isso pode até ser bom para o Brasil, né? Já que fica esse clima um certo desconforto entre para quem torce o Barcelona, para quem torce o Real Madrid. Bruno, outra pergunta aqui, ó. Ontem teve a coletiva do Alisson, nosso goleirão, e ele chegou a dar alguma pista ou, na verdade, despistou sobre o seu futuro aí para a próxima temporada? Vários jogadores da seleção brasileira estão envolvidos aí em negociações. Por exemplo, o Fred, meio-campo. Nossa, ele vai entrar para a história, né? Meu goleiro ainda mais, que jogou no meu Internacional. Tomara que ele não leve nenhum gol e o Neymar, e o Gabriel Jesus e toda a turma da seleção aí balance as redes. Valeu, Bruno. Daqui a pouco tu volta, segura aí com mais informações da nossa seleção, beleza? Bom, gente, vamos seguir aqui, 5h15, horário de Brasília. Policiais da Câmara dos Deputados descobriram que o vendedor de frutas que trabalhava no estacionamento da casa era, na verdade, um traficante de drogas. Laranjas, bananas e balas serviam apenas como disfarce. Era nesse estacionamento de um dos prédios. A deputada Cristiane Brasil foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra fraudes na concessão de registros de sindicatos. O Supremo Tribunal Federal proibiu a parlamentar de entrar no Ministério do Trabalho e manter contato com outros investigados, inclusive o próprio pai. A Polícia Federal... O ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a prisão dele no caso do triplex no Guarujá. A defesa pediu... O senador Agripino Maia do DEM virou réu e vai responder por crime de corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A decisão foi da segunda turma do STF. 2 pessoas morreram durante o forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos 2 dias. A Defesa Civil analisa imagens para confirmar a passagem de um tornado pelo norte do estado. Quase 3.000 casas foram danificadas em 24 municípios. Com a força do vento... Agora a gente fala de futebol na abertura da 12ª rodada do Brasileirão. A última antes da parada da Copa, o São Paulo derrotou o Vitória em casa e assumiu a vice-liderança do campeonato. Falta pouquinho mais aí de 24 horas para o início da Copa do Mundo da Rússia. Mas os anfitriões estão preocupados com o desempenho da seleção deles, que não vence, gente,
desde outubro do ano passado. Já no clima do Mundial, os russos comemoraram um dia importante na história do país. A Copa do Mundo começa amanhã. Bom, gente, nós voltamos a chamar aí o Bruno Vicari, que está ao vivo e direto da Rússia. Bruno, como está a preparação aí de Sochi para receber o primeiro jogo na cidade na sexta-feira e logo um clássico, hein? Entre Portugal e Espanha. Que jogão, né, Bruno? É isso, Cássio. A cidade de Sochi vai receber... O que seria esse problema, Bruno? Fala pra gente. O que está acontecendo aí? O clima está meio complicado. O que está acontecendo? Que situação, hein, Bruno? Bruno, já que está em frente aí o hotel da Seleção Brasileira, quem é que vai falar hoje? Vai ter alguma coletiva de imprensa? Nos atualiza aí sobre as novidades da nossa seleção. Tem sim. Aqui o ambiente está tranquilo, eu imagino até que... Beleza, Bruno, muito obrigado aí com informações ao vivo aí da nossa seleção e também de todo o clima da Copa do Mundo, direto de Sochi, na Rússia. Valeu, Bruno. Até amanhã. Bom, gente, 2 associações de caminhoneiros entregaram uma nova proposta de tabela de frete para a Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. É mais uma tentativa de chegar a um acordo. 3 homens foram presos suspeitos de participar do tiroteio que fechou o bondinho do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Eles fugiam de barco pela Baía de Guanabara depois de resgatar armas deixadas para trás durante o confronto. Os homens foram presos. 3 pessoas morreram e 32 foram detidas em uma festa promovida por uma facção criminosa em Natal. Segundo a polícia, um dos chefes da facção que atua... A polícia da Paraíba tenta identificar os responsáveis por atacar pessoas durante a festa de São João em Campina Grande. O número de vítimas de agulhadas aumentou. Isso tem preocupado os feridos por causa do risco de doenças contagiosas. E uma mulher foi morta a tiros por policiais depois de ser confundida com um criminoso lá no Ceará. Gisele... 5h47. Vamos dar aquela famosa espiadinha lá fora? Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Bom, gente, a gente vê imagens ao vivo aí da Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. O trânsito, gente, é bem tranquilo, olha só. Tá chovendo, olha só, mas bem mais tranquilo como de costume, mas deve se intensificar já nas próximas horas, inclusive por causa da chuva, o trânsito vai ficar complicado. Hoje o rodízio vale para os veículos com placas finais 5 e 6. E para usuários de transporte público, os sistemas aí de trem e metrô da capital operam normalmente. A quarta-feira começou com chuva, ao longo do dia podem ocorrer pancadas aí mais intensas, com raios aí e rajadas de vento. Então muito cuidado com alagamentos e quedas de árvores. Você que está dirigindo também, dirija com paciência e sem acelerar muito. As máximas hoje, gente, não passam aí dos 24 graus. E passada a greve dos caminhoneiros, quem também parece ter voltado para as estradas tentando recuperar o tempo perdido foram os traficantes. Na região noroeste de São Paulo, o número de apreensões bateu recordes nos últimos dias. O roubo de cargas atormenta os caminhoneiros pelo Brasil. A polícia faz operações, mas não consegue coibir esse tipo de crime. Mas agora um choque de alto impacto e não letal é a nova arma contra as quadrilhas de assaltantes de caminhões. Para se ter uma ideia, o choque é menos intenso que os das armas de choque, mas pode assustar e espantar muitos bandidos. Dá só uma olhada. Uma mulher foi presa por envolvimento na morte de um casal em Goiânia. Ela participou do crime amando do marido. De acordo com a... Foram presos os 4 garis acusados de espancar até a morte um empresário em Salvador. A polícia prendeu também em Salvador um dos chefes do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Rogério Santos do Nascimento, mais conhecido como Crânio, estava escondido em um condomínio de luxo. O traficante comandava a venda de drogas. E o desaparecimento de uma adolescente de apenas 12 anos em Araçariguama, no interior de São Paulo, ainda é cercado de muito mistério. Faz 5 dias que a família não tem notícias da menina. Segundo testemunhas, ela teria entrado em um carro logo depois de ter saído para andar de patins. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fica agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente quarta-feira a todos. Tchau!